Qual é o tema de agora? Vamos falar sobre poderes administrativos, beleza? Quando se fala em poderes administrativos, eu tenho que ter o seguinte entendimento. Quais são os poderes que eu tenho? O vinculado, o hierárquico, disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia. Esses aqui são os chamados poderes administrativos, beleza? Esses poderes administrativos são aqueles que, quando usados com proporcionalidade e razoabilidade, estão no uso normal do poder. Se eles ultrapassarem esse limite da proporcionalidade ou limite da razoabilidade, incorrem em abuso de poder. Então, se falar na sua prova assim, ó, uso anormal de poder, configura-se o uso de forma abusiva. É o abuso de poder. E esse abuso de poder é um gênero. Por que ele é gênero? Porque ele pode se dar por duas espécies. Quais são as espécies? Excesso de poder e desvio de poder. Olha só, o excesso de poder se relaciona com eu não ter competência para a prática do ato. O desvio de poder se relaciona com eu ter competência, mas desviar a finalidade do ato. Beleza? Então eu tenho competência, mas desvia a finalidade. O que está acontecendo nesse momento que gera grande confusão para vocês? É saber identificar, no momento em que eu estou te perguntando, se você sabe o que é gênero e o que é espécie. E aí gera esse probleminha. Tranquilo? Eu não estou vendo o retorno aí do que foi para lá, quando eu mudei a tela aqui. Então, olha só. Você tem aí, por exemplo, um fiscal, no exercício de sua atividade de fiscalização, começa a pegar e se exceder dos limites da competência dele. Exemplo, a lei diz que quando constatada irregularidade, ele pode autuar o estabelecimento comercial. Ele vai e autua, fecha o estabelecimento e não permite o reestabelecimento por 60 dias. Então eu já sei que ele não tem competência para fazer isso, porque a competência da lei era só autuar. A partir do momento que ele exacerba a competência dele, a partir do momento que ele extrapola os limites da competência, é excesso de poder. Agora vamos supor que ele está dentro da competência dele. Está escrito na lei que ele pode autuar, ou seja, multar, e também fechar o estabelecimento comercial. Só que ao invés dele fazer isso, ele faz isso só porque ele não gosta do dono do estabelecimento comercial. Ele tem um ânimo pessoal, particular, de sacanear o cara, de fazer de propósito. Nesse momento, ele, agente público, tem competência para autuar e para fechar o estabelecimento, e ele usa isso com um desvio de finalidade. Ele não está visando o interesse público, ele está visando um fim pessoal, um fim particular. Essa espécie de abuso de poder é muito difícil de ser comprovada. Por que ela é muito difícil? Porque a comprovação só pode se dar com a confissão. Se ele confessar que ele quis fazer isso para prejudicar aquela parte, significa dizer que está comprovado o desvio de finalidade. Mas como isso é muito difícil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entende o seguinte: se eu tiver indícios diferentes, ele chama de indícios vários, que levam a crer que ele desviou a finalidade, isso é tido como prova. Então, indícios vários são tidos como prova. Ou seja, se eu tiver indícios diferentes de que aquela conduta simplesmente praticada foi no intuito de prejudicar aquela pessoa, não visando o fim do interesse público, mas fim pessoal, é desvio de finalidade. Então, eu vou ter indícios de que ele praticou desvio de finalidade, mas a comprovação só vai se dar com a confissão. Por isso que o Supremo Tribunal Federal se posicionou dessa forma. Beleza? Então, volta aqui comigo. Então, a partir desse momento, eu tenho o uso do poder anormal, incorre em abuso de poder. Esse abuso de poder pode se dar por excesso de poder, que é uma das espécies, ou desvio de poder. É isso que eles vão brincar na sua prova, tá ok? E aí eu vou te explicar o seguinte: desses poderes aqui, como é que funciona isso? Bom, o poder vinculado funciona como se fosse um ato administrativo vinculado. O que isso quer dizer? Que eu vou fazer aquilo conforme a lei determina, conforme a lei está mandando. E aí, nós temos essa situação aí, ó. O uso do poder vinculado gera uma obrigatoriedade. O uso do poder discricionário gera uma
faculdade, tá ok? O que houve? Deu problema aí na técnica? Só um minutinho. O que houve? Vou apagar o quadro aqui, tô aqui, né, pessoal? Tô mexendo aí na parte técnica. Tá que não tá normal, cara. A transmissão pra mim agora. Tá na tela, tá na outra tela. Tá normal, pô. Tá normal a transmissão, pessoal? Fala aí comigo. Tá normal ou não tá? Dá um ok. Pra mim tá normal, cara. Tá de boa. Dá um ok. Quem tá visualizando aí tá normal. Não, tá ok, pô. Tá ok, tá boa. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Beleza, obrigado. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu tenho aqui o poder vinculado. Eu tenho aqui o poder discricionário. Eu tenho aqui o poder hierárquico. Tenho o poder disciplinar. Tenho o poder normativo ou regulamentar. E tem o poder de polícia. Beleza? Aí nós já vimos aí que todos esses poderes têm que estar o quê? De acordo com a proporcionalidade e razoabilidade. Alexandre, por que o nome desse poder é poder vinculado? Porque ele é vinculado à lei. O que isso quer dizer? Que gera uma obrigação de agir. Se gera uma obrigação de agir, ele tem a liberdade de escolha? Não. Então aqui não há liberdade de escolha. Se não há liberdade, significa dizer que ele é o quê? Obrigado a fazer. Por isso que esse poder vinculado também é chamado de poder regado. É o outro nome que eu posso dar ao poder vinculado. Poder regrado. Em relação ao poder discricionário. Por que é discricionário? Porque eu tenho uma faculdade de agir. Essa faculdade de agir significa dizer que me dá o quê? Uma liberdade de escolha. Que liberdade é essa? De agir de acordo com a conveniência e oportunidade. Então olha que bacana nisso aqui, que isso é uma das coisas que as pessoas, na verdade, acabam decorando e não conseguem entender, mas você vai entender. Quando eu digo para você assim, ó, hoje, dia... Que dia é hoje? Aqui não tem a data aqui, tá doidão. 18, sei lá, são 9 horas da noite. 9 horas da noite do dia 18 de outubro. Onde você gostaria de estar? Alguns dormindo, porque estão estudando bastante, outros poderiam estar viajando, outros gostariam de estar num bar, num restaurante, dançando, passeando. Isso seria só conveniência. Só que você tem uma prova domingo, cara. Presta atenção, a sua prova é domingo agora. Então é oportuno que você esteja fazendo essas coisas? Não. Então eu tenho conveniência, eu tenho a vontade, mas não tenho oportunidade. O que acontece? Não vou fazer. Vou assistir aula de direito administrativo, de administração pública, eu tenho prova domingo. Agora vamos supor o seguinte. Eu não estou com vontade de viajar. Me ofertaram um pacote a um preço de banana, 10% do valor. É oportuno eu comprar, mas eu não tenho vontade de viajar. Então só vou viajar se eu tiver os dois presentes. Essa mesma coisa é para a administração pública. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o administrador público, o gestor, ele tem a conveniência e oportunidade, ele pode fazer? Pode. Se ele tiver só conveniência e não tiver oportunidade, ele pode fazer? Não. Se ele tiver só oportunidade e não tiver conveniência, ele pode fazer? Não. Ele só vai poder fazer se tiver presente a conveniência e oportunidade. Então aqui tem que estar presente a conveniência e oportunidade. Agora tu presta atenção na minha pergunta, ó. Para ele praticar, tem que estar presente a conveniência e a oportunidade. Então, na verdade, aqui eu vou usar o E, tem que ter os dois. Agora, para ele revogar aquele ato discricionário, para ele extinguir, ele tem que ter os dois? Resposta, não. Por que ele não tem que ter os dois? Porque basta não estar um. Então, se não tiver um ou não tiver o outro, ele pode revogar. Por isso que na leitura da súmula 473, onde diz que a administração pública pode revogar por motivos de conveniência ou oportunidade, aquele ou, ele pode ter função inclusiva para fazer, ou ele pode ter função alternativa para desfazer. Então, ao falar em conveniência ou oportunidade, eu posso ler como conveniência ou oportunidade para fazer,
Ou eu posso ler conveniência ou oportunidade para desfazer. Olha que interessante. Você não encontra na legislação e no livro eu te dizendo que eu tenho que ter os dois para poder fazer. Eu só te digo que para desfazer, ou seja, para eu revogar um ato discricionário, basta eu ter a conveniência e não ter a oportunidade. Ou basta ter a oportunidade e não ter a conveniência. Por isso que ele usa o ou na súmula 463 do STF e ainda no artigo 53 da Lei 9784 de 99. Beleza? Bom, o que eu tenho mais que saber aqui? Que onde está presente o poder vinculado, não está presente o poder discricionário e vice-versa. Então, só posso ter a presença de um poder no exercício da minha função. Ou eu estou praticando um ato vinculado, ou eu estou praticando um ato discricionário. Nunca eu vou ter um ato vinculado e discricionário ao mesmo tempo. Então, o uso do poder vinculado ou o uso do poder discricionário, um exclui o outro. Ou é o uso do poder vinculado, ou é o uso do poder discricionário. Beleza? Bom, outra distinção, vamos lá. Poder hierárquico e poder disciplinar. As pessoas acham que os dois são ligados diretamente. Cuidado, eles têm até uma relação, mas são bem diferentes. Toda vez que eu me utilizo do poder disciplinar, necessariamente estou usando do poder hierárquico? Resposta, não. Por que não? Olha só. Poder hierárquico é aquele poder em que a administração pública se utiliza do seu poder de comando, de revisão. Então, qualquer palavra que dê ideia de controle, revisão, supervisão, coordenação, avocação, delegação, são ideias de relação hierárquica. Então, toda vez que eu tiver algum desses aqui com a presença de relação de subordinação, é porque tem hierarquia. Se tem hierarquia, eu estou diante do poder hierárquico. Então, quando um chefe revisa o ato do seu subordinado, poder hierárquico. Quando o chefe avoca as competências do subordinado, poder hierárquico. Quando o chefe delega a competência para o seu subordinado, poder hierárquico. Quando o chefe tem poder para punir seu subordinado, poder hierárquico. Ele tem o poder de punir. E quando ele pune? Aí já caiu no poder disciplinar. Olha que bacana. O poder disciplinar é o poder que você tem de instauração e aplicação de pena. Ou seja, instauração do processo e aplicação de pena. Aí eu estou no poder disciplinar. Toda vez que eu estiver no poder disciplinar, esse poder vai decorrer do poder hierárquico? Não. Não vai. Por que eu estou te fazendo essa afirmativa? Às vezes eu vou te punir e não vou estar no poder hierárquico. Por quê? O que é fundamental para eu descobrir qual é o poder disciplinar na minha prova? Tem que vir uma palavrinha do seguinte, ó. Vínculo específico. Alexandre, não vê escrito vínculo específico, mas vê escrito que eles estão ligados por um ato administrativo. Poder disciplinar. Vê escrito que eles estão vinculados por um contrato administrativo. Poder disciplinar. Vê escrito que eles estão vinculados por uma lei. Poder disciplinar. Vamos ver se é verdade? Servidor Público Federal do Ministério Público da União, Lei 8.112. Quando você é punido por uma autoridade competente superior, poder disciplinar que decorreu do poder hierárquico. Perfeito. Na nossa prova cai Lei 8.666, nós vamos falar aqui hoje. A Lei 8.666 faz com que eu tenha um contrato com a administração para a prestação de um serviço. Ela que rege as licitações e contratos. Então, uma empresa terceirizada que tem um contrato com a administração, quando ela sofre algum tipo de sanção contratual, é poder disciplinar. Alexandre, eu estudo em uma universidade pública. Quando eu fui admitido no processo da universidade pública, eu aceitei o regime jurídico deles, o estatuto. E eu desobedeci o estatuto, descumpri a norma do estatuto. Eles me puniram com suspensão. Eu, aluno, fui suspenso. Que poder é esse? Disciplinar. Por quê? É um ato. Há uma vinculação do ato de admissão do servidor a uma lei. Os dois são autônomos. Dentro dos tribunais, poder normativo. Você tem o exemplo do decreto 1171 do Poder Executivo, poder normativo. Poder normativo é o poder que o órgão tem
Geral e abstrato de estabelecer normas, estabelecer regras. Poder geral e abstrato de estabelecer regras. Poder normativo. Quando se faz isso por decreto? Regulamentar é poder regulamentar. Nem todo poder normativo é regulamentar, mas todo poder regulamentar é normativo. Então, poder regulamentar seria espécie de poder normativo. Por isso que não poderia ser considerado sinônimo. Mas a banca Sebrasp ainda assim cobra poder regulamentar como se fosse sinônimo de poder normativo. E o último poder é o poder de polícia. O que diz o poder de polícia? É o poder de fiscalização. Esse poder de fiscalização é uma fiscalização interna ou externa? Externa. Então há uma fiscalização externa. Então não tem vínculo específico. Se é uma fiscalização externa, não há vínculo. Qual seria o exemplo? A lei seca. Qual o vínculo que você, cidadão, que está dirigindo, passando na rua, ao ser abordado, tem com o agente público naquele momento? Nenhum. Então significa dizer que não há um vínculo específico. Eu não tenho uma lei me vinculando a ele, não tenho um contrato nem ato. Eu tenho uma aplicação da lei, que é a norma. Que eu não posso ingerir bebida alcoólica e dirigir. Beleza. Mas eu não estou vinculado àquele agente por lei. Então, se eu não estou vinculado, eu não tenho um vínculo específico. Outra perguntinha. Sobre o que incide o poder de polícia administrativo? Incide sobre bens, direitos e atividades. Alexandre, poder de polícia administrativa incide sobre pessoas? Nunca. Poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades. Não sobre pessoas. Beleza? Então, qual o poder de polícia que incide sobre pessoas? É o poder de polícia judiciário, não é o administrativo. Aqui eu estou tratando do poder de polícia administrativo. E o poder de polícia administrativa incide sobre quem? Bens, direitos e atividades. Mas não é sobre pessoa, não. Bens, direitos e atividades das pessoas. Vamos ver se é verdade? Meu carro foi apreendido. Se meu carro foi apreendido, incidiu sobre um bem meu. Ué, prende o carro e me solta, eu continuo andando, vou para casa. O carro está irregular. Ah, não tem alvará de funcionamento no estabelecimento comercial. Fecha o estabelecimento, eu estou livre, eu vou embora. Por isso que o poder de polícia administrativo, ele não incide sobre a pessoa. Ele incide sobre os bens das pessoas, sobre os direitos das pessoas, sobre as atividades das pessoas, mas nunca sobre as pessoas. Beleza? Tranquilo? E aí, não tem pergunta não? Essa galera tá dormindo? Fez uma pergunta. Carolina da Costa fez uma pergunta. Tá aqui em algum lugar, é isso? Ah, professor, tem muita dúvida quando mistura descentralização desconcentrada. Tem alguma coisa desse tipo? Tem. Que pode acontecer o seguinte, ó. Vou até voltar aqui no slide aqui para você entender. O que eu posso fazer de brincadeira aqui? Vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, ó. Não trocou não. Agora foi. Eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu falo de descentralização, eu já sei que é entre entidades, beleza? Mas se eu usar o nome descentralização hierárquica, vai acontecer o quê? Eu estou falando da desconcentração. Porque eu já estou falando dessa relação aqui, ó, que existe a subordinação. Alexandre, eu posso falar de desconcentração na entidade descentralizada? Pode. Olha só o desenho que eu vou fazer para você aqui, ó. Vamos supor que a União tenha criado uma autarquia. Beleza? E essa autarquia criou a presidência dela e criou diretorias. Ó, diretorias. Beleza? O que eu tenho nesse momento aqui? Eu tenho órgãos, desconcentração, dentro de uma entidade descentralizada. Então, ocorreu desconcentração na entidade descentralizada. Isso aqui pode acontecer, mas isso não é comum perguntarem para você na sua prova, mas pode. Alexandre, então posso afirmar que como existem órgãos da administração direta e órgãos de administração indireta, no momento em que a administração indireta desconcentra a atividade em outros órgãos, ocorre a desconcentração numa entidade descentralizada? Sim, a resposta é afirmativa. Beleza? Foi essa pergunta, acho que da Carolina Costa, não é isso? E aí vem lá o exemplo Banner Fonseca, não é isso? Beleza. Poder de polícia sobre direitos. Vamos lá. Eu não tenho direito, por exemplo, à livre expressão? Tenho direito. Só que saiu agora, não sei se vocês acompanharam esses dias, a Procuradora-Geral, na verdade não foi nem a Procuradora-Geral, se não me engano foi a ministra do TSE, junto com o ministro da Segurança Pública, trazendo uma seguinte determinação: nenhum servidor policial poderá divulgar nenhuma informação de investigação. Saiu escrito lá, os dois órgãos assinando. Tá aí um exemplo.
É um exemplo que tem de poder que está incidindo sobre um direito. Nesse caso, como está incidindo sobre servidor público subordinado, eu tenho o exemplo do poder hierárquico. Mas imagina se essa proibição fosse, por exemplo, para particulares. Nenhum particular poderia falar que a urna é fraudulenta. Uma determinação desse tipo. É o meu direito à liberdade de expressão sendo cerceada. Alexandre, mas isso não é inconstitucional? Pode acontecer. Por que pode acontecer? Primeiro eu determino, depois eu declaro a inconstitucionalidade do ato, mas eu já foi determinado. Houve esse cerceamento. É muito mais difícil. Geralmente é sobre atividades e sobre bens, tá? Conceito de poder de polícia, para vocês terem um conceito legal. Quais são as fontes do direito? A lei, a doutrina, jurisprudência e costumes. Primeiro eu vou na lei. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, tá? Lá tem o conceito de poder de polícia, que é um conceito legal. De boa? Tranquilo? Foi ou não? Beleza? Se tiver mais pergunta, vai mandando, que a gente vai andando aqui para a gente poder ir para o próximo tema. Próximo tema, atos administrativos. Vou até apagar aqui e já vou botar na tela para vocês, na verdade, enquanto eu apago aqui, ó. Quando se fala aí sobre atos administrativos, a maior dificuldade que vocês têm, na verdade, quando estudam esse tema, é entender qual foi a base disso, né? Você acha que o conceito de ato administrativo é aquele que o Eli Lopes Meirelles te dá. Ele diz o seguinte, ó, é toda manifestação lateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, modificar, transferir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Aí, bonito, esse conceito é do Eli Lopes Meirelles, né? Qual outro conceito que tem aí? É toda declaração do Estado ou de quem o represente, com fins imediatos, né, com efeitos imediatos de direito público e sujeição ao Poder Judiciário. Maria Silva Zanella de Pietro dá esse conceito. Alexandre, eu decorei, eu aprendi isso na aula, o professor me deu. Beleza, o que tu vai fazer com esse conceito na banca CESP? Jogar no lixo. Porque esse conceito eles vão te dar na prova. A banca CESP, lá em Dúvidas Frequentes, ela determina para você o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Estudar a parte do direito e aplicá-lo em casos concretos, priorizando o raciocínio lógico do candidato. Está escrito isso lá. A banca Sebrasp, a antiga banca CESP, te ensina a fazer prova da CESP. Eu não sei por que vocês decoram ainda conceito. O que você tem que saber na prova da CESP? Onde está o conceito? E aí eu vou te dizer. Eli Lopes Meirelles pegou o conceito de ato jurídico que estava previsto no artigo 81 do antigo Código Civil de 1916, foi o que eu estudei na época do direito, e adaptou para o direito administrativo, dando o conceito de ato administrativo. Maria Silva Zanella de Pietro pegou já os conceitos existentes e adaptou no entendimento dela do que seria o ato administrativo. E você vai fazer o quê? Mesma coisa. Vai entender o conceito sem decorar. Primeira coisa que eu tenho que entender. O ato administrativo é espécie de ato jurídico. Vem comigo. O que isso quer dizer? Toda vez que eu falar de ato administrativo, eu sei que ele é uma espécie de ato jurídico. Bom, o direito adora esses nomes, né? Se é espécie, esse daqui é gênero. Beleza? Se esse aqui é gênero, esse aqui só pode ser espécie. E por que ele é espécie? Espécie é específico. Então, o ato administrativo é uma coisa bem específica do ato jurídico. Aí, olha o que vai acontecer, que legal. Qual é o pressuposto de validade do ato jurídico? O agente capaz. E do ato administrativo? O agente capaz competente. Qual é a forma que o ato se apresenta? O ato jurídico, prescrito ou não proibido em lei, não vedado em lei. E o ato administrativo? Também. Está previsto lá nos termos da lei. Qual é o objeto do ato jurídico? Lícito, possível, determinado ou determinável. E do ato administrativo? Mesma coisa. Lícito, possível, determinado, determinável, que resulta alguma coisa, ou seja, tem um resultado a ser alcançado. Né? Então não tem muita diferença quando se fala em objeto, quando se fala em forma e quando se fala em sujeito. É bem parecido. O que é diferente? A finalidade é diferente e o motivo é diferente. Baseado nisso, olha que legal. Quais são os dois requisitos ou elementos de validade que distinguem um ato administrativo de um ato jurídico? Resposta da sua prova: finalidade e motivo. Inclusive, se você analisar,
São os dois únicos requisitos que não admitem convalidação. O que é isso? Não pode ser consertados. Se o problema estiver na finalidade, o ato é nulo, ponto. Se o problema estiver no motivo, o ato é nulo, ponto. Por que o ato é nulo só nesses dois requisitos? Você já parou para se perguntar? Porque são os dois únicos requisitos que distinguem o ato administrativo do ato jurídico. Eu só sou um ato administrativo porque a minha finalidade de interesse público é específica. Eu só sou um ato administrativo porque o motivo baseia-se numa situação de fato e de direito. Então, como eu tenho esses dois requisitos bem específicos, eu me distingui do ato jurídico. Porque todo ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que entender. Alexandre, da onde nasceu o COFINFOMOB, não é isso? Estão perguntando aí. O COFINFOMOB vem daí. CO de competência, FI de finalidade, FO de forma, MO de motivo e OB de objeto. Então olha que bacana. O famoso COFINFOMOB são os requisitos ou elementos de validade. Por que ele é chamado de COFINFOMOB? CO de competência, FI de finalidade, FO de forma, MO de motivo e OB de objeto. Se eu tiver presente todos os requisitos ou elementos de validade, significa dizer que esse ato administrativo é válido. Qual é a negativa de todo? Pelo menos um. Se pelo menos um desses requisitos ou elementos de validade não tiver de acordo com o que a legislação determina, esse ato é inválido. Então, há uma linha tênue entre o ato ser considerado válido, por isso que o requisito é de validade, e ele ser considerado inválido. Se eu tiver todos os requisitos ou elementos de validade presentes no ato, ele é um ato válido. Na ausência de um ou mais requisitos de validade, ele é o quê? Inválido. Se ele é inválido, ele não preencheu os requisitos. Se ele não preencheu os requisitos, esse ato é nulo. Tranquilo? Quais são os dois requisitos que eu consigo saber que ele é um ato administrativo e não é um ato jurídico? Finalidade e motivo. E quais são os dois requisitos que não admitem conserto? Finalidade e motivo. E quais são os dois requisitos que efetivamente eu sei identificar que é um ato administrativo? Finalidade e motivo. Então não é à toa que os dois requisitos são os únicos que não admitem convalidação. A explicação é essa. E de onde a gente tirou essa explicação? Lá da Lei 4717/65. Vamos ver? Olha só o que nós temos aí. Na Lei 4717 de 65, nós temos aí, ó, incompetência quando há um problema na competência. Vício de forma quando há problema na forma. Ilegalidade de objeto quando há problema no objeto. Inexistência dos motivos quando há problema no motivo. E desvio de finalidade quando há problema na finalidade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Isso aqui está na Lei de Ação Popular. Aqui diz que o ato é nulo, ó, nulidade do ato. Interpreta isso contrário. Se o ato não é nulo, se o ato é válido, o que eu tenho que interpretar? Que ele não tem problema de competência, então há uma competência. Que ele não tem vício de forma, então há uma forma. Que ele não tem ilegalidade de objeto, então há o objeto. Que ele não tem inexistência dos motivos, então há o motivo. Que ele não tem desvio de finalidade, então há uma finalidade. Observou que quando eu tiro a nulidade do ato, eu torno ele válido? Isso se chama interpretação ao contrário senso. É esse detalhezinho que às vezes os professores omitem de você. Às vezes ele omite de propósito para facilitar o seu estudo. Só que hoje em dia, quando você faz um concurso para MPU, TRT, TRE, TJ, acabou esse negócio de noções do direito. Ele pede direito mesmo, é pesado mesmo, é cruel, é covarde. Então você tem que estar preparado. Então como é que eu sei que um ato é válido? Quando tem preenchido todos os requisitos. Se não tiver todos, ele é o quê? Inválido. Se ele tiver um defeito no requisito que não tem conserto, então é finalidade e motivo. E aí nesse caso ele é o quê? É nulo. E nos outros casos admite conserto? Sim. Então ele é anulável. Se ele é anulável é porque admite o quê? Convalidação. Beleza? Tranquilo? E aí, todo mundo junto? Tô vendo todo mundo muito calmo nisso daí. Tá todo mundo calmo. Ninguém tem dúvida, ninguém pergunta. Vamos seguir.